Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast para todos vocês, vocês que nos seguem aí, continuam nos seguindo, passa para frente para mais alguém, porque vai ser bênção este podcast de hoje. Mas antes disso, eu queria falar, né? Muitas pessoas têm me ligado, falado para mim aquilo que eu estou fazendo. Então, eu queria falar com você, se você tem desejo de colaborar com uma missão, com um trabalho de orfanatos. A gente está preparando um orfanato aqui na Bulgária, e através da ONG, né, que Deus tem dado na nossa mão, confiado. E nós vamos deixar aí o número de telefone, aliás, o número da conta. Você colaborando, tem desejo de vir aqui conhecer esse orfanato, são para crianças com deficiência física e órfãos de pais vivos, e é o que acontece aqui no leste europeu, né? Muito abandono. E também das meninas que são vendidas nos tráficos, né? A gente está entrando nesse campo aí, é um pouco até difícil para falar, né? Mas o Senhor está nos levando nesses lugares aí profundos para trazer essas pérolas, né, que Deus tem escolhido ali. E se você quiser ser uma dessas nos ajudando, e também falar sobre a cidadania italiana, né? Nós temos uma empresa já há 18 anos, você pode nos contatar, nós temos uma equipe pronta para te ajudar com os seus descendentes. Às vezes você nem sabe que tem, mas muitos brasileiros, a maioria, né, são descendentes de europeu. E nós também trabalhamos com a cidadania portuguesa e a espanhola. Mas nós sabemos que o que mais tem no Brasil são descendentes italianos. E, então, se você precisando, você que é missionário, pastor, isso abre muitas portas, profissionais que queiram estudar, jovem que quer fazer pós, é muito importante. A cidadania abre muitas portas. Então, conta com a gente aí, nos procura aí. Gente, agora eu tenho uma notícia especial. Minha convidada, aliás, eu não falo nem convidada, é um presente de Deus, que Deus mandou aqui para mim, Pescara, aqui na Itália, a doutora Neuza. Ela vai falar o sobrenome dela, ela vai falar a profissão dela, vamos deixar tudo para ela. Mas essa mulher, olha, ela é ginecologista há 30 anos e ela também trabalha, é médica molecular. Eu acho que eu falei certo, se eu não falei, ela vai me corrigir. Ortomolecular. E também essas medicinas hoje, né, com mais recursos para ajudar, né? Mas ela vai contar a história. Gente, a história dela é linda. Uma mulher que pegou tantas crianças, colocou a mão em tantas crianças e já abençoou. Já pensou? Você ter um filho e o médico ser um abençoador, que ele é a primeira pessoa que toca na vida do seu filho. E isso faz muita diferença. A doutora Neuza vai contar. Eu fiquei impressionada com essa história dela, de ter abençoado muitas gerações que hoje já são grandes, estão aí fazendo a obra de Deus, são muito homens de Deus, mulher de Deus, jovens que estão sendo usados por Deus através da vida dela, que foi abençoada já ali no ventre. Tá certo que os pais abençoaram, mas ela, quando pegou na mão, foi uma profeta na vida desses meninos aí. E aí você vai ouvir. Doutora Neuza, que alegria. Pastora também, viu? Porque quem cuida do físico também cuida do espiritual. E Deus tem usado ela ali no espiritual também, na vida dessas pessoas. E aí, doutora Neuza, eu vou deixar tudo para você hoje, hein? Hoje vai ser bênção. Tá bom. Bom, eu me chamo Neuza Mesoné, sou brasileira, gaúcha. Há 30 anos eu estou em Goiânia, Goiás, centro-oeste do Brasil, e onde eu exerci a maior parte da medicina, porque eu formei, fui para Minas Gerais, fiquei 3 anos e meio em Minas Gerais, depois eu fui para Goiânia e não saí de lá. E lá é uma cidade muito maravilhosa, eu brinco que eu sou agora goiúcha,
mistura de goiano com gaúcha. Que legal. Mas eu me formei no Rio Grande do Sul e como ginecologista e obstetra, que é uma médica que trata da saúde da mulher, a ginecologista trata da saúde da mulher, mas as partes íntimas, eu brinco que ginecologista e obstetra é médico de peito, vagina e parteira. Então, durante muitos anos, eu desempenhei esse papel de obstetra, parteira. E quando eu vim para Goiânia, há 30 anos atrás, eu conheci Jesus, conheci a palavra e Deus me deu uma missão. Eu entendi isso como uma missão. De cada criança que nascesse comigo, era para eu consagrar para Ele, na hora que estivesse saindo a cabecinha. Então, a primeira pessoa a consagrar, colocar as mãos dessas crianças fora do ventre seria eu. E essas crianças seriam os profetas da última geração. Essa foi a palavra que eu recebi, que eu consagrasse essas crianças que seriam os profetas da última geração. Então, tem muitos profetas espalhados por aí. Aqui, só aqui hoje eu estou com a minha amiga Suzy, os 3 filhos dela, fui eu que fiz o parto, eles estão na Europa desde crianças em missão, essas crianças são uma bênção, realmente eu vejo que a palavra de Deus está se cumprindo na vida de muitas dessas famílias que eu fui usada para abençoar. Então, até pessoas que não eram crentes na época que a criança nasceu, não conheciam a palavra, através disso, através da vida dessas crianças, muitas famílias conheceram o Senhor. Deus usa os meios dele. Então, eu fico muito feliz quando eu vou nos lugares e eu encontro esses profetas, porque eu visito muitas igrejas, muitas denominações, e em cada uma delas eu tenho um encontro com um jovem que eu fiz o parto. Com a jovem que eu fiz o parto. E as mães dão testemunho das bênçãos que são essas crianças, esses adolescentes, já tem até adultos já. Então, eu sou muito grata a Deus por Ele ter me usado, porque a gente tem que se colocar na disposição do Senhor para ser um instrumento de bênçãos. A gente tem que florescer onde está plantado. A Silvia falou que eu sou pastora, mas eu não sou pastora de púlpito, eu não faço pregação. A minha missão é ajudar as pessoas ali dentro daquele consultório e fora também, mas não ali é o seu púlpito, né? Exatamente, doutora? É o meu Isso púlpito. Não pode perder essa oportunidade. É verdade. Cuidando. Então a gente tem que florescer onde está plantado. Então cada um de nós pode ser um missionário, cada um de nós pode ser um instrumento de Deus para levar vidas para o Senhor. Amém. Então eu considero a minha profissão uma missão de vida. Eu vejo a minha profissão como uma missão. Então, eu amo o que eu faço. Então, durante muitos anos, eu fazia muito parto. Eu fazia, na média, 30 partos por mês, para vocês terem uma ideia. Então, eu devo ter mais de 5.000 profetas espalhados por este mundo, né? Mas chega um momento da vida da gente que a gente cansa. Na época que eu fazia obstetrícia, fazia partos, não existia plantão obstétrico na cidade que eu atuava, então eu ficava responsável pela aquela mulher no momento que ela engravidava, enquanto ela não tinha o bebê, eu tinha que cuidar. Então, eu não tinha nem oportunidade de tirar férias, eu fiquei mais de 10 anos sem tirar férias na minha vida, porque a gente se apega à pessoa e ela confia na gente, então a gente acaba abrindo mão de muitas coisas. De 10 anos para cá é que eu mudei o meu ministério. Eu falo que Deus não tira ministério, Ele muda, porque a gente também vai envelhecendo, vai ficando cansado, é uma profissão exaustiva, porque muitas vezes se passa a noite em claro para fazer um parto, e às vezes não é só um que eu fazia por noite. Então, isso estava cansando muito fisicamente, porque a gente é limitado fisicamente. Então, Deus me deu um novo ministério. Aí começou a chegar no meu consultório mulheres em depressão, pânico, e eu percebi que eu não tinha bagagem para ajudar essas mulheres. Foi onde eu voltei a estudar. Daí eu comecei a fazer uma série de pós-graduações para ver a pessoa como um todo. Isso chama medicina integrativa. O que é medicina integrativa? Você atua em todas as áreas do corpo humano. Você não fica limitada só a peito e vagina, por exemplo. A mulher é um ser completo, corpo, alma e espírito. Então, a gente tem que entender a mulher como um todo. Então, a mulher que chega lá com um determinado sintoma, a gente vai analisar e ver que esse sintoma é uma doença psicossomática, é uma doença da alma que se exteriorizou no corpo, porque senão a pessoa padece, né? Então, e daí no corpo a manifestação é mais fácil de entender, seria mais fácil, né?
depende de quem quer entender, porque não é todo mundo que quer dar essa compreensão, porque as consultas, infelizmente, consultas de convênio e consultas públicas são consultas rápidas. É aquilo assim, é direcionado. Está com dor aqui, vão dar um analgésico, anti-inflamatório e pronto. Mas, na verdade, a gente tem que ver o que levou àquela dor. Não é a dor da pessoa, é a pessoa da dor que a gente tem que ver. Muitos casos de depressão, pânico, são situações que as pessoas não conseguem lidar e vem aquela sensação horrível no corpo. O pânico, por exemplo, dá um ataque cardíaco terrível. A pessoa acha que está morrendo do coração. Muitos casos vão parar em pronto-socorros, eles não sabem, não procura a causa, não acha nada. O coração acelera, mas não tem nada no coração, não tem nada no pulmão, nada. Daí eles dão um calmante para a pessoa, entendeu? Então, fica uma coisa muito sem individualização. É só mesmo apaga-fogo. Então, a gente tem que entender a pessoa como um todo. Foi onde eu resolvi estudar novamente. Tem 12 anos que eu faço pós-graduações, já fiz 6, e estou sempre buscando atualização, buscando conhecimento, porque Deus me falou, adquire conhecimento que eu te darei sabedoria. E é isso que eu tenho buscado. O tempo todo, esse tempo todo, buscando conhecimento, e eu disse, Senhor, que eu possa captar o que for melhor de todos esses conhecimentos para poder aplicar nas pessoas, porque são muitos conhecimentos, mas a gente tem que filtrar. Então, eu peço a Deus, oro ao Espírito Santo, para que Ele me ajude a filtrar os conhecimentos que vão ser importantes para cada caso. E, na hora, Deus me dá a direção e tal, e é muito bom. Então, eu tenho muitas experiências boas, assim, de casos de depressão, pânico mesmo, que vão lá na clínica, já passaram por psiquiatras e continua ruim. Daí a gente vê que essas doenças, como depressão, pânico, nas igrejas às vezes são tratadas como coisas de demônio, de possessão, e não vem o lado físico, porque existem. Nós somos química, nosso corpo é química. Então, a gente precisa de nutrientes, substâncias para formar os neurotransmissores, como a serotonina, que é a química da alegria, do bem-estar, da satisfação. Se não tiver serotonina, a pessoa entra em depressão. Lugares aqui na Europa que tem muito inverno, que não tem muito sol, então existe uma dificuldade de serotonina, porque esses países sombrios têm muito mais depressão. As pessoas também são mais solitárias, então elas não têm o nível de serotonina alto. E a serotonina, que é a química da alegria, né, ela precisa ser estimulada também pelo sol. Quando você tem uma noite, você precisa ter um sono reparador, em primeiro lugar, dormir cedo, dormir a noite toda com luz apagada, tirar o problema com o advento da energia elétrica e da informatização demais, as pessoas ficam até tarde em celulares, tablets, televisão, e não recebem o hormônio que é o principal, que é a melatonina. A melatonina é o maestro de todos os hormônios. A gente tem uma orquestra hormonal e a melatonina é o maestro. E a melatonina ela é responsável pelo sono reparador, mas ela tem muitas outras funções no nosso corpo, desde anticâncer, anti-inflamatório, antioxidante. Então, é muito importante que a gente produza a nossa própria melatonina. A gente pode até induzir usando a melatonina, em a dose certa. Tem pessoas que passam mal porque não estão tomando a dose certa. Tem gente que perde o sono porque toma a dose exagerada. A dose é mínima, e é individualizada. Mas o melhor mesmo é a melatonina que o nosso corpo produz através de escuridão total quando você vai dormir, porque a retina, se tiver qualquer faísquinha de luz, até a luzinha do LED na televisão, atrapalha de formar a melatonina natural. Então, é muito importante você já começar a fazer uma higiene de sono. 9 horas você desliga tudo, deixa tudo, vai desligando todos o que tem luminosidade, o que estimula o cérebro, que não deixa descansar, e dorme. Se você dormir das 10 às 4, 5 horas da manhã, você já dormiu a quantidade de sono que você precisa. Então, é preferível você dormir mais cedo e acordar mais cedo. Você vai dormir o mesmo período com qualidade. Então, eu recomendo assim, a gente dormir mais cedo, tipo 9, 10 horas, no máximo 10 horas já está dormindo, e pode acordar 4, 5 horas da manhã, tranquilamente, seu corpo já descansou. Porque antigamente, quando não existia
tecnologia toda, as pessoas iam dormir cedo, dormiam com as galinhas, falam, né? Quando começava a escurecer, o povo ia dormir, porque não tinha energia elétrica, o máximo uma lamparina, uma lanterna, sei lá, e dormiam cedo, não existia essa claridade que existe hoje. Então, eles dormiam cedo, e quando o sol começava a nascer, acordavam e começavam a lida. Trabalhavam bastante, faziam comida de manhã, tomavam um café bem reforçado, depois só iam comer de novo meio-dia, não tinha esse negócio de comer um monte de fast food, coisa picada, coisa industrializada, e você via, eu vejo pelas fotos de antigamente, as pessoas eram todas magras. Né? Você via aquelas fotos da praia da década de 60, a pessoa tudo magrinha, tudo esbelta, assim, porque era um estilo de vida diferente. O estilo de vida hoje é um estilo de vida diabetogênico, que eu falo, tá? Porque é diabetes com obesidade, é diabesidade que a gente fala, né? Diabetes com obesidade. Então, porque com esses alimentos muito industrializados, eles têm muito carboidratos e poucos nutrientes. Então, esses carboidratos só servem para ganhar gordura, porque todo carboidrato vai se acumular. O que sobrar, o que o corpo não utiliza para dar energia, porque o carboidrato é para dar energia para o nosso corpo. Carboidrato, gordura, proteína. Mas a fonte mais rica hoje, que as pessoas mais têm condições de adquirir, é o carboidrato simples, que seria farinha, açúcar. Tudo tem farinha, tem açúcar, é mais fácil de... Só que isso, o que você come a mais, vai se acumulando no tecido adiposo, vai se acumulando na gordura e no fígado, o que é pior. Então, hoje existem muitos casos de esteatose hepática não alcoólica, porque antigamente só tinha esteatose, cirrose, quem bebia. Hoje não, hoje quem come muito açúcar, come muito carboidrato, está formando uma doença no fígado, que é a gordura no fígado, chamada esteatose hepática não alcoólica, mas é por conta do carboidrato. E isso vai gerando também a diabetes. Então, hoje, existem muitas pessoas que têm resistência à insulina, não chega a ser a diabetes, mas é um pré-diabetes. A maioria das pessoas está com pré-diabetes hoje. É uma coisa um índice muito alto. Doutor, então o fato de ser tratado algumas depressões, síndrome do pânico, medo, essas coisas, você aconselha, então, medicamento, não só, embora tem muita gente que faz terapia com psicólogo, tal, porque senão você vai passar a vida toda fazendo, né? Não é que não seja bom, mas se você também não tratar, não ter um complemento com a medicina no teu organismo, não tem como. Exatamente. É isso que é o que aconteceu comigo. Eu tive lá na clínica, tomei na veia como chama, tudo o que eu precisava, né? Vitamina D, que a gente vive aqui na Europa, não tem tanto sol, né? Verdade. Então faz falta. E olha, saí de lá assim, meu Deus, muito bem. Então, a gente entende que é necessário também, por isso, esses complementos medicinal. A medicina existe justamente para isso. Sim, Deus deu inteligência ao homem, deu para poder ajudar as pessoas através da medicina. E o antidepressivo é importante. Tem casos que é necessidade, porque o que o antidepressivo faz? Ele é um recaptador da serotonina, que é a química da alegria, do bem-estar, da alegria, né? Da satisfação. Então, se essa melatonina está em falta, não tem a conexão não existe, porque na verdade não existe conexão entre os neurônios, existe uma substância que faz com que haja essa comunicação. Essa substância seria serotonina, dopamina, GABA, são muitos neurotransmissores, mas os mais importantes seria a serotonina, que é o que está mais em falta, por isso o índice de depressão aumentou muito. E fora as situações que levaram a isso, mas se a pessoa já não estava muito bem, quimicamente falando, então ela vai estar mais propensa. E uma das coisas que acontece muito quando a mulher está entrando na menopausa é a depressão, insônia e depressão, porque baixa muita serotonina. Então, toda mulher que está naquela fase de transição para entrar na menopausa, acaba desencadeando uma depressão, ainda mais se ela tiver fatores externos que estejam colaborando para isso. Tá? Quando é uma pessoa de bem com a vida, alegre, tem uma família boa, tem uma estrutura, ela consegue superar
aquele tempo. Mas tem pessoas que não têm isso, daí elas vão para a caverna. Eu falo que a depressão leva a pessoa para a caverna. Então, ela precisa de ajuda. Só que o neurotransmissor é como se fosse uma barreira para impedir que essa serotonina vaze, que ela vá embora. Então, precisa captar para ela ficar mais tempo na fenda sináptica para transmitir essa comunicação entre os neurônios, para todo o corpo receber. Então, só que precisa, para que haja esses neurotransmissores, existem os precursores. O que são precursores? São as coisas que vão fabricar serotonina. Então, se não tiver vitaminas e minerais, que seriam esses precursores, essa serotonina não se forma. Então, precisa, principalmente vitaminas do complexo B, tem várias substâncias que fazem com que haja a formação da serotonina. Igual você fazer um bolo, você precisa de ingredientes, se não tiver ingrediente não faz bolo, né? Então, cada neurotransmissor tem os seus ingredientes para que ele seja estimulado a ser produzido pelo corpo, pelo próprio organismo. Então, isso, a ortomolecular cuida disso também, que seria você colocar os nutrientes que o corpo precisa. Porque nem sempre, através da alimentação, você consegue todos os nutrientes. Porque, como eu falei, os alimentos estão mais ricos em carboidratos, então, vitaminas, minerais, aminoácidos que vêm de frutas, verduras. Então, as pessoas, às vezes, nem têm acesso a ter um prato muito colorido, muito saudável, porque o mais barato realmente é o carboidrato. Então, mas mesmo que elas tivessem esse acesso, não garante que nesses alimentos teriam esses nutrientes todos, porque hoje muito agrotóxico, pesticida, não tem rotação de cultura, então os alimentos estão pobres em nutrientes. Então, na maioria das vezes, a gente precisa fazer uma suplementação, até porque o nosso terreno, que é o nosso corpo, também já não está tão acessível para que essas plantinhas que eu falo, que esses nutrientes seriam como sementes. Então, às vezes, o nosso corpo, se o nosso corpo não está apto para multiplicar essas sementes, fazer elas florescerem, a pessoa não recebe a formação desses neurotransmissores. Então, por isso que precisa repor através de suplementações, que seriam essas vitaminas, minerais, aminoácidos, de acordo com a necessidade de cada um. Então, tem duas maneiras de a gente repor esses nutrientes, né? Essa florestinha aí que eu falo, ou dando a semente para a pessoa cultivar, só que o terreno tem que estar bom. Hoje, a gente, a partir de determinada idade, a gente não tem mais as enzimas digestivas. O intestino também, que 95% da serotonina é produzida no intestino, por isso que a pessoa que não tem serotonina é enfesada. A pessoa que tem o intestino muito preso, por exemplo, ela vai liberando muitas toxinas para o corpo. É por isso que já fala enfesada, né? Então, meu Deus, o intestino, tanto o intestino muito preso, como aquelas pessoas que têm o intestino muito solto, que come alguma coisa tem que ir para o banheiro. O horário certo de fazer o número 2, né, seria de manhã, que é o horário do intestino. Dentro da medicina chinesa tem os horários dos órgãos. Então, se você seguisse a cronologia ou a biologia natural do nosso corpo, seria mais fácil. Então, a biologia natural é dormir cedo, acordar cedo, fazer a alimentação correta, dá para o teu corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nós temos que zelar dele, porque Deus nos deu esse corpo para a gente zelar dele. E o que você está fazendo com o seu corpo? Então, a gente tem que pensar nisso. Vamos cuidar desse corpo, vamos zelar desse corpo para ser usado pelo Senhor. Doutora, ontem nós estávamos conversando e eu gostei da colocação. Você disse que a fome ela é corrupta, né? Então, justamente temos que cuidar disso, porque às vezes a gente pensa estamos corrompendo em alguma coisa, até nos alimentos também. Estou falando de mim, porque é uma luta para conseguir perder peso, mas quando você consegue ficar sem comer, você fica feliz, fala, meu Deus. Porque mesmo se dá um dito por aí, né, que a gente morre pela boca. Exato. Então, porque se você comer errado, comer demais, então você está acumulando gordura no teu tecido adiposo, no fígado. Então você tem que ter... hoje existe uma coisa muito interessante chamada jejum intermitente, que é comprovado cientificamente. Muitos médicos, que nem cristãos são, fazem esse jejum
para a limpeza do corpo. E quando você está nesse jejum, você começa a produzir cetose, que ela vai queimando as gorduras. Então, esse jejum não precisa ser feito todos os dias, você escolhe 2 ou 3 vezes na semana, ficar no mínimo 12 horas sem comer. Eu recomendo no início a gente fazer o jejum das 7 da noite às 7 da manhã. Então, não janta. O ideal é não jantar, principalmente jantar abundante, comer muito carboidrato à noite. Então, se você conseguir não jantar a partir das 19 horas, você já está tendo um ganho muito grande. Então, o jejum intermitente começa com 12 horas de jejum, depois você pode aumentar para 16. 24 horas de jejum é mais difícil. Isso aí a pessoa tem que fazer um treinamento para o corpo. Então, se você não tiver um treinamento, você vai passar mal. E o jejum sem propósito não tem valor diante de Deus. Então, a gente tem que fazer um jejum com propósito. Quando você faz um jejum com propósito, claro que você vai atingir o objetivo. Então, você tem que ter disciplina. Até para fazer jejum, tem que ter disciplina, tem que ter orientação, porque você pode até ficar sem comida, mas sem água é muito difícil. Então, a maioria dos jejuns intermitentes, a gente libera chá, café, água à vontade. Nada açucarado, nada de suco, refrigerante, líquido, esse tipo de líquido. O líquido que é admitido seriam chás sem açúcar, café e água o dia inteiro. Então, é muito, muito importante, então, a prática do jejum. Já ajuda também para você conseguir fazer uma boa dieta, né? Como fala sim, aqui, sim. né? Isso aí faz parte de um programa de jejum intermitente, vou colocar no meu livro, de estratégia também para limpeza do corpo e também para ajudar no emagrecimento, né? Ótimo. Então, é muito bom. E a cetose, que é produzida pelo corpo em jejum, é maravilhoso para o cérebro, estimula o nosso cérebro. O cérebro precisa de cetose também. Tá? Meu Deus, quanta coisa. Agora, doutora Neuza, uma novidade aí, né? Para quem não sabe, a doutora Neuza está preparando vários cursos e ela vai dar aqui na Europa. Você também pode ser atendido por ela, mesmo estando na Europa. Ela atende, como ela atende eu, a pastora Suzy, ali em Londres, outras pessoas. Então, você quer se consultar com ela, não está no Brasil, não está em Goiânia, mas se estiver no Brasil, vale a pena, viu, gente, vocês pegar um ônibus, um voo e ir para Goiânia, porque eu fui nela e eu fiquei assim, eu queria levar todo mundo lá da minha cidade, São José do Rio Preto, para Goiânia, para passar na mão dessa mulher, que foi bênção na minha vida, está sendo, e ela te acompanha no que for preciso, né? Online, hoje nem é preciso estar presencial, mas quando ela vir aqui, que ela vai estar dando os cursos presencial, online também, vai ajudar muito você. E com o livro, né? A gente não vê a hora que sai esse livro, porque é bênção, é muitas experiências de muitos anos, cuidando do físico, né, do natural e do sobrenatural, que é a parte espiritual. Você já pensou, gente, ter uma doutora assim, à nossa disposição? Isso não tem preço. Às vezes você pensa, mas é caro, é nada. Não é não. Porque vai cuidar do seu físico com este cuidado que ela falou ali, que os complementos, tudo, porque não adianta você só fazer terapia, e não tomar o que é necessário para o complemento, né, no nosso corpo. E todo esse acompanhamento também é parte espiritual. Olha que bênção. E aí nós vamos estar lançando aí a doutora Neuza aqui na Europa, vai ser bênção para mim demais. foi uma novidade, eu nem sonhava em vir para a Europa nessa época, porque e daí a Suzy foi em Goiânia consultar comigo, me convidou e eu senti no coração que era Deus falando para eu vir, e eu vim para iniciar esses conhecimentos, as pessoas, essa parceria, né, maravilhosa que Deus une as pessoas, não une só pessoas, Deus une propósitos. Então, isso veio no meu coração de estar fazendo esse livro, de estar fazendo esses cursos, e eu nem imaginava em vir para a Europa, mas, de qualquer forma, aqueles que não puderem consultar no Brasil, a gente tem a possibilidade de fazer consulta online. Claro que não vai ter a mesma
estratégia que eu tenho lá na clínica, que eu tenho soros, tenho um monte de coisa. Mas eu posso dar orientação para algumas mulheres que estão aí sofrendo de período de perimenopausa, esse calorão, esses sintomas de insônia, depressão. Eu posso dar orientação para usar alguns medicamentos que encontram aqui, entendeu? Ela vai ver nessas farmácias de produtos naturais, tem muita coisa boa. Lá no Brasil a gente manipula muito, mas aqui na Europa, nos Estados Unidos, por esses sites, a gente compra produtos muito bons, com quantidade grande de comprimidos, por um preço razoável. Então, é possível a gente poder fazer esse acompanhamento dessas consultas online. Ai, que bênção, vai ser bom demais, gente. Olha, nós estamos chegando ao fim aqui, mas vocês não percam não, porque realmente é de Deus, hein? É de Deus termos uma médica assim, pronta, preparada, com tanta experiência, para você começar um tratamento aí. Vai ser bênção. Logo nós vamos ter o livro, nós vamos falar, nós temos uma plataforma que a gente traz profissionais do Brasil, né, que estão atuando como médico, dentistas, pessoal que dão cursos, né, também na área financeira. E logo eu vou ter essa notícia aí para vocês. Então, você profissional que tem vontade de vir para cá, iniciar um trabalho aqui, porque no Brasil tem muito profissional, né? Sim. E eles são bons, Sim. são bons. Sim. E a Europa necessita. Então, aí você pode contar com a gente aí para receber vocês aqui. Doutora Neuza, que alegria, hein? Agora parte para Roma, depois vai conhecer Roma, depois vai conhecer a Bélgica, está lá com a minha amiga, pastora Irseme, Holanda, Paris. Gente, olha aí. Olha, Deus preparou para mim esse presente. 11 dias vou visitar 5 países. Olha, isso aí é só Deus mesmo. E a próxima vez é para Bulgária, hein? Vamos conhecer a Grécia, Bulgária, o leste europeu ali. Legal. Então, foi muito bom estar aqui com vocês, foi assim um privilégio, eu digo que foi um presente de Deus eu estar aqui gravando com essa mulher maravilhosa, que atinge um público enorme na Europa, mais de 40 países, muitas pessoas são alcançadas através do podcast dessa mulher, através da obra missionária que ela exerce aqui na Europa. Eu tive o privilégio de conhecer algumas coisas que ela faz, eu fiquei deslumbrada, que Deus não... Como que Deus faz com as pessoas? Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E essa mulher foi escolhida pelo Senhor. Amém. Vocês devem conhecer mais a história de vida dela do que eu, mas eu fiquei muito surpresa, assim, muito agradecida a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dessa mulher. Essa mulher é uma tocha nas mãos de Deus. Amém. E eu fico tão feliz de estar aqui com ela. Para mim foi um presente assim maravilhoso vindo dos céus. Amém. Logo estamos aí também com o livro, né? Estou preparando a minha biografia. Final do ano a gente vai lançar, justamente para abençoar as vidas, né? Porque às vezes a pessoa, doutor, eu tenho ido no Brasil, às vezes falar lá com as mulheres, falar... E aí eu vejo, assim, são pessoas profissionais que estão trabalhando, e às vezes espiritualmente, até assim, esposa de um pastor e tal. Eu tenho visto assim, às vezes elas ainda não decidiu o que vai fazer. E Deus, como a senhora disse, Deus usa as coisas, né, Ele que capacita, e a gente não pode limitar Deus. Então, se eu tivesse limitado Deus em tudo aquilo que eu não tive oportunidade de ter, como estudar e ter tanta... eu teria limitado Deus, hoje eu não estaria nessas nações levando a palavra. Essas nações são a Europa, um pedaço da Ásia, também a África, também nós estamos no Canadá. Então, são vários países através da TBN que está sendo restaurado, salvo, pessoas se convertendo, sendo curada, livre. Então, eu quero falar e encorajar você aí. Deus está usando aquilo que não são para os que são. Então, se você é um desse, não limita Deus na sua vida. Você ora, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e acabou. Porque Deus, eu falo sempre, Jesus disse, né?
que se quer sabedoria, peça ao Espírito Santo. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, morando, né? Eu falo sempre que Deus, ele cumpriu um propósito, mandou o seu Filho, né? O Filho veio, se fez carne e habitou entre nós. O Filho veio, morreu por um mundo perdido, pelos nossos pecados, nos trouxe salvação. E quando, na sua ressurreição, ele disse: eis que eu dou todos o poder sobre todas as forças malignas. Então, a morte de Jesus, né? Lá em Efésios fala que o mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus é o que habita em nós. Habita em mim e em você. E também, as suas feridas, elas são saradas também em Cristo, porque se você entender que antes da fundação do mundo você já era eleita nele, isso te traz cura, foi o que trouxe cura para mim. Né? Salmo 139, 16 fala que ainda o meu corpo uniforme e vazio, ele já sabia todos os dias da minha vida. Então, ele sabe todos os dias da sua vida. Então, você fique atento. Às vezes, o inimigo coloca essa depressão, essa angústia para dizer que você não é ninguém. Como eu disse, às vezes eu estou falando em algum lugar para pessoas que têm 2, 3 diplomas, pessoas que têm um marido orando por ela, ou vice-versa, uma esposa orando, e ainda não decidiu o que fazer. Então, é momento de você entender que você foi escolhida antes da fundação do mundo. Não deixe que o inimigo roube o que Deus já determinou lá, a sua vida, a sua vitória, que você foi escolhida. Você nem sabia que ventre você ia nascer, não sabia com quem que você ia casar. Então, lembra que lá antes, todo o histórico que houve na sua vida, você não deve parar nisso, porque é isso que o inimigo quer. Minha mãe era assim, meu pai era assim, eu nasci numa família assim. Mas lembra que antes da fundação do mundo, ele já te escolheu. Isso te traz cura. E você pode ser uma mulher ousada na mão de Deus e usada na mão de Deus. E também um homem, né? Um jovem. Nós estamos na geração jovem aí, estamos preocupadíssimos com essa nova geração, que há um momento de sedução horrível no mundo, nessa geração, e os jovens precisam estar pontual, eles precisam ser os homens e as mulheres de Deus que vão tocar essa nova geração aí. E nós, né, pastora, com o nosso... O tempo que a gente já teve de experiência, a gente vai tocar essa geração, jovens, ajudar eles para que eles também toquem as próprias gerações dele. Então, há tanto o que fazer no reino de Deus. E Deus conta com você, conta comigo. E, como eu disse, Jesus cumpriu o propósito. E ele, a palavra fala que o lugar físico de Deus é lá no céu. E o Filho está à destra do Pai, né? A palavra fala que Jesus cumpriu o propósito e está à destra do Pai. E o Espírito Santo em nós ele não tem lugar físico. O lugar físico é em mim e você. Então, às vezes, a pessoa fica atrás de tantos espíritos. Eu falo, gente, tem um Espírito de Deus que habita dentro de nós. E isso faz a diferença. Quando você entende que o Espírito de Deus habita dentro de você, não há mais limite para você. Né? Porque Salmo 115 fala que os céus é de Deus e dos anjos, mas a terra é do Filho do Homem. Então, nós temos que conquistar a Europa, as nações, nos espera, é Brasil, é China, é África, onde você for. Eu, como missionária, eu falo assim que muita gente fala assim, você tem um chamado para a Europa, você tem um chamado para a Bulgária, Romênia, né, ali onde eu tive já muitos anos trabalhando. E aí eu falo assim, não, eu tenho uma ordem. Eu entendo que o meu chamado é uma ordem, porque ele deu essa ordem para todos nós, né? Então, às vezes, você não pode ir num lugar, mas você está fazendo missão, como uma doutora disse, né? Fazendo missão no seu consultório, onde Deus te colocou ali, é o seu púlpito, né? Se você é médico, ali é o seu púlpito. Já pensou quantas vidas a doutora Neuza alcançou? Transformou essas vidas, porque o tocar da sua mão
profético, mudou uma geração, que eu mesmo estou vendo aí os filhos da Suzy, né? Que lindo, todos eles ministrando, todos eles fazendo a obra de Deus, e isso é muito importante como profissional, o seu negócio ser abençoado, Deus tem que estar em tudo, em tudo. Se não tiver Jesus em tudo, não adianta, não há um sucesso. Há um sucesso que você logo perde, entra na depressão, na angústia, porque é isso, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E, né? Mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Então, amém. Jesus nos seus negócios, Jesus na sua profissão faz muita diferença. Verdade. Ah, doutora, eu queria ficar aqui um tempão para a gente continuar falando, mas vai ter a próxima vez aí, se né? Se Deus quiser. Deus quiser, o próximo ano de novo aqui. É verdade. Foi muito bom. Para mim também. Quer deixar aí alguma palavra para o pessoal aí que está nos ouvindo? A rede social da clínica chama Clínica Longevidade e Saúde. É tudo junto, Clínica Longevidade e Saúde é o Instagram. E tem o meu Instagram, doutora DR, doutora Neuza Maisonete. Não sei se fica no... Vai, a gente vai deixar o endereço ali. Então, quem quiser entrar no Instagram, lá tem muitas informações, principalmente para mulheres na menopausa. E eu vou começar a postar mais informações a respeito de nutrição, suplementação. Hoje eu falo muito sobre menopausa, porque as mulheres estão envelhecendo, estão precisando ter informações. E estão entrando precocemente também, né? Então, lá no Instagram, e através do Instagram, tem o acesso para conseguir marcar uma consulta online, caso queira, ou as próprias consultas presenciais, né? Só tem que ter bastante paciência e ligar com antecedência para conseguir ser atendido. Olha, que bênção, isso é um bom sinal, né? Glória a Deus. Foi uma alegria, né, ter você aqui e espero que vocês tenham sido tocados e passe para frente esse podcast.